A nossa vida é cheia de sinais, nós nos comunicamos com sinais, a comunicação não verbal, simbólica, ela está aí por toda parte. Sinais de trânsito, sinais de comunicação, você abre uma tela de celular, de computador, há muitos ícones. Estamos no meio de uma geração que cresceu com uma iconografia bem diferente. A gente se comunica com emojis, você pega uma mensagem de celular e aquele sinalzinho quer dizer tanta coisa. Assim, as frases estão ficando mais longas em pequenos ícones. Mas a nossa interpretação de sinais também tem um elemento muito importante a ser considerado. A forma como nós nos vemos influencia muito a maneira como nós compreendemos o mundo. Com fome, as coisas que vemos ficam um pouco diferentes, talvez mais curtas. Com sono, o nosso humor para a interpretação fica diferente também. A tristeza, a alegria, a ansiedade, as perspectivas, portanto, os sinais ao nosso redor, eles se relacionam com aquilo e a forma como nós desenvolvemos, fomos educados, a cultura que a gente está inserido. Não acho que com a Bíblia é diferente. A Bíblia fala de sinais, sinais dos tempos, sinais do fim. E Deus nos alertou que esses sinais devem ser interpretados da maneira correta pelos ecos que Ele construiu dentro de nós. Não sai daí, está começando o Fé para hoje. Estamos de volta e eu tenho um negócio muito importante para te dizer. A Novo Tempo, como todos nesse momento de crise, enfrenta seus desafios. A Novo Tempo se propõe a seus próprios desafios, como, por exemplo, levar o sinal para grandes lugares e lugares importantes onde as pessoas ainda não conseguem acessar o Novo Tempo em canal aberto. A gente também se propõe ao desafio de proporcionar, escrever e enviar novos materiais de estudo para que as pessoas saibam mais sobre a verdade encontrada em Cristo Jesus. A Novo Tempo tem os desafios, por exemplo, de ter estúdios com uma complexidade que proporcionam uma programação de qualidade para aquelas pessoas que procuram algo diferente nela. Pois é, tudo isso tem custo. A gente consegue vencer os desafios que temos enfrentado por parceiros muito especiais. A gente fala e chama eles carinhosamente de Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são pessoas que se juntam a nós e proporcionam a partir dos talentos e dons que elas têm, dos recursos que elas têm na mão, de colocar e mandar para o Novo Tempo e impulsionar que esses desafios sejam vencidos. Anjos da Esperança são os nossos patrocinadores. São pessoas reais, comuns, como eu e você, que com uma quantia de dinheiro que elas escolhem, entram em contato com a gente e esse contato faz uma enorme diferença porque nos dá quilômetros a chegar mais longe e em mais corações. Eu estou dizendo isso para você, para que você seja também um Anjo da Esperança. Entre em contato com os canais de comunicação que estão aparecendo aqui para você na sua tela. Fale conosco, diga que você quer ser um Anjo da Esperança e faça com que essa mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Evangelho de Mateus, capítulo 23, os últimos versículos, tem uma frase dramática, tensa de Jesus, e a tensão das palavras de Jesus atingiu diretamente o coração dos discípulos. Aqueles corações já estavam sensíveis porque nós estamos falando da última semana, os momentos que se aproximam à cruz e daqueles momentos emblemáticos do ministério de Jesus. Muitas coisas que ele falou no começo do seu ministério agora começaram a tomar formato e eles estavam desafiados a compreender. E se você conhece a história, a maior parte das coisas eles não compreenderam, só compreenderam depois. Havia uma quantidade enorme de coisas acontecendo. João Batista já havia sido martirizado e o martírio dele tinha afetado diretamente os discípulos. Neste momento, aquelas palavras de Jesus que vão agora se desenvolver, entrar no coração dos discípulos, começaram a ter um formato que elas não tinham antes, uma grandeza que tinha antes. Diante disso tudo, Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eu e você, quando escutamos esse texto, usamos um recurso que os discípulos não tinham.
Olhamos e usamos a história para compreendê-lo. Então, olhando do presente onde estamos para o passado onde eles estavam, a gente já sabe o que aconteceu com Jerusalém alguns anos depois. A destruição, a devastação, a angústia, as agrúrias que aconteceram naquele dia. Os discípulos não tinham isso. Os discípulos estavam diante do futuro e queriam saber em qual ponto do futuro isso aqui estava. E na cabeça deles, isso estava num ponto do futuro próximo, naquela geração, na vida deles. Mas mais do que isso, olhando para Jerusalém, a compreensão deles era de que Jerusalém era o lugar mais importante do mundo. E o lugar mais importante do mundo se justificava na sua importância pela presença do templo lá. O templo era o ponto de encontro, era o local onde Deus confirmava a sua aliança, a sua presença e a importância de Jerusalém e do povo. O propósito de Deus para redimir a humanidade se configurava no templo e do templo de Jerusalém. De repente, Jesus fala, não vai ficar nada aqui. Você não quis, a sua casa ficará deserta. Na cabeça daqueles discípulos uma coisa veio, isso aqui é o fim do mundo. Ao pensar no fim do mundo, fim do templo, fim de Jerusalém, eles juntaram tudo num pacote só que estava sendo observado pelas suas perspectivas do momento e forçaram a barra, tentando que Jesus confirmasse uma perspectiva que eles já tinham desenvolvido e chegaram para ele. Capítulo 24 começa assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Não é interessante? Jesus conhecia o templo e tinha passado por lá, mas os discípulos levaram Jesus para um lugar que ele conhecia para mostrar isso. Então, obviamente, eles não estão querendo apresentar o templo, eles estão querendo uma confirmação sobre a frase que Jesus tinha dito a respeito do templo. E o texto continua. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus faz? Confirma a perspectiva anterior. Eu disse isso, vossa casa ficará deserta. Eles apontam para o templo. É isso aqui mesmo que o senhor está querendo dizer? Ele falou, sim, é verdade, não vai ficar uma pedra em cima da outra aqui. Haverá uma devastação e eles se desenham e interpretam como um momento catastrófico. Uau! Neste momento, a perspectiva de fim de mundo começou a se juntar com aquilo que eles estavam sentindo. No nosso guia de estudos, A Procura da Verdade, há a seguinte frase na página 75. O primeiro grande ensinamento da promessa de Jesus é crer que o segredo para a tranquilidade, ele fala do segredo da tranquilidade da perspectiva que os discípulos estavam lá e como eles adquiriram esse segredo para se tornarem tranquilos. E obviamente eles não estavam. O texto continua assim. Os discípulos estavam com o coração agitado, cheio de perguntas sem respostas, cheio de medos e incertezas. Assim como às vezes acontece conosco hoje, eles não conseguiam viver uma vida de tranquilidade. Jesus então dá a receita infalível para uma vida de paz. Credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus fez com os discípulos é o que Ele faz conosco quando Ele nos apresenta um conhecimento mais profundo dos sinais a partir do que Ele falou. Aliás, far-te-ia muito bem, numa frase típica das traduções da Bíblia, que você adquirisse esse guia de estudos. Liga para a gente, ele chega para você de maneira totalmente gratuita. Você vai compreender com mais profundidade aquilo que eu estou falando e aquilo que Jesus falou para isso, como nós interpretamos os sinais dos tempos e a comunicação de Deus, a procura da verdade. Você pode fazer isso entrando em contato conosco com qualquer um desses canais que aparecem para você. Faz isso. O que ele está dizendo é, credes em Deus, crede também em mim. A maneira como nós cremos, compreendemos e interpretamos a fala de Jesus, como Ele se apresenta, faz com que a gente fique tranquilo para compreender os sinais de maneira real, que se interpretam não a partir dos nossos sentimentos, mas a partir do que Ele interpretou daquilo que acontece ao nosso redor. Vou explicar melhor. Os discípulos estavam vulneráveis. Por quê? Porque a sua mente estava voltada a catástrofes. Eles olharam, pensaram no templo como um movimento catastrófico, uma destruição. Chegaram para Jesus e falaram, que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Assim é a pergunta que começa o grande sermão profético. Dize-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mas o que tinha acontecido antes? O
que tinha acontecido antes é que eles olharam para um templo construído e imaginaram um templo destruído. Portanto, o que está na cabeça deles? Um monte de destruição. O que veio na cabeça deles? Terremotos, fomes, guerras, catástrofes, sangue. Eles estão vendo um mundo colapsado. O problema dessa perspectiva é que nós vivemos em um mundo mau. Portanto, da perspectiva de Jesus, mal é uma coisa muito mais ampla do que a nossa perspectiva. Em que momento o mundo já estava mal o suficiente para que clamássemos para que a volta de Jesus acontecesse? No momento em que Adão comeu o fruto. Da perspectiva de Jesus, aquilo estava péssimo. Quando nós olhamos para os dias de Noé, a população mundial inteira olhava para o seu mundo e estava tranquila da perspectiva do seu mundo. A gente imagina o mundo antes do dilúvio como as pessoas matando umas às outras, estuprando, esquartejando, criando uma porção de caos social. Mas não era isso que acontecia. As pessoas estavam vivendo bem e Jesus olhou e falou: seu pensamento é mau continuamente. Não há um clamor para a volta de Jesus, não há um clamor para a restauração de todas as coisas por parte dos antediluvianos. Muito pelo contrário, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Isso é um tipo de perspectiva de gente preocupada? Claro que não. Só Deus percebeu isso. Em Sodoma e Gomorra, as pessoas que viviam em Sodoma e viviam em Gomorra, elas não estavam clamando por um mundo melhor. Pelo contrário, eles estavam vivendo, se organizando e praticando as coisas próprias da sua vida como se não houvesse amanhã. E de fato, não tinha muito amanhã para eles, mas não era isso que eles pensavam. O que Jesus está dizendo? A sua perspectiva de final, ela é falha, os seus indicadores, eles estão tão fragmentados nas suas próprias sensações que você não vai perceber os sinais corretamente. Você tem que me escutar. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: quando acontecerá a sua vinda? Que sinal haverá da consumação dos séculos? A primeira coisa que Jesus tinha que fazer para eles é: eu preciso mudar o foco da sua perspectiva, você precisa ler os sinais corretamente. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no verso 4, o início da resposta já é surpreendente. Mas note, ele é profundo. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muito. A primeira resposta que Jesus dá é: o problema que você está sujeito é alguém dizendo que eu estou voltando quando eu não estou voltando. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvirão, vocês, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Duas informações muito importantes. Quando você ouvir falar de guerra e rumor de guerra, não é o fim, e ele dá uma ordem: não se assuste. Por quê? Porque guerra gera sustos. Neste momento em que eu converso com você, existem 9 guerras acontecendo no mundo, ao mesmo tempo. Nós estamos ouvindo falar de umas mais do que as outras, mas nos meus anos de vida, todos eles, não houve um ano sequer da minha existência, se você é obviamente da mesma geração que eu, você nunca viveu um ano onde não tivesse acontecendo uma guerra no planeta. Dos últimos 2000 anos, nós tivemos 7 apenas, 7 anos onde não havia guerra. O mundo vive em constante conflito. O que ele está dizendo é: cuidado, os sinais repetitivos podem te gerar duas coisas: um susto à toa, ou você pode se acostumar com esses sinais e perder deles a perspectiva. Ele disse: certamente, com certeza você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra. É necessário essas coisas acontecer, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo assim: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o verso 8 é grande, ele diz: porém tudo isso é o princípio das dores. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que você precisa perceber os sinais corretos, e ele faz uma lista de catástrofes. Por favor, atente, porque eu vou dizer: conforme o mundo se aproxima do fim, ele vai perdendo a sua validade, ele vai perdendo a sua garantia e os sistemas vão entrando em colapso. Nós podemos perceber isso rápido e claramente.
tudo que foi feito na criação, com o passar dos milênios de pecado, eles vão se deteriorando, as relações humanas vão se deteriorando, os ecossistemas vão se deteriorando e a deterioração das coisas do mundo fazem com que o colapso chegue nesse tempo. Então, a incidência de coisas ruins é maior mesmo no tempo do fim, porque tudo vai se acabando. Isso é verdade. O que Deus disse é, você não pode isolar catástrofes e pensar que só isso é o final, porque senão você vai ficar vulnerável e a repetição desses sinais vai fazer com que você perca o alerta. Esse sinal é sério? Preste muita atenção no que ele está dizendo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações e então virá o fim. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está colocando o sinal na perspectiva e no local correto, duro, infalível, que não pode ser movido pelo lado de fora. O que ele está dizendo é que os agentes que determinam o sinal mais importante são os seus seguidores. Aqueles que produzem terremotos, fomes, guerras ou aquele que pode produzir catástrofes, as ações do mundo, do mal e de Satanás, não são aqueles que exclusivamente vão protagonizar todos os sinais. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, coloca o protagonismo, um elemento central da perspectiva do fim no coração daqueles seus seguidores. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não somente pode esperar um sinal, você é um sinal. Quando o Espírito de Cristo enche o coração dos seus seguidores e eles demonstram gloriosamente a sua bendita esperança, eles se tornam um sinal que todo mundo reconhece, há sinais ambulantes. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36, Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E continua, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Parece contraditório, mas Jesus está aumentando a complexidade e a amplitude da sua fala sobre os sinais da sua volta e o momento da sua volta. Porque a pergunta dos discípulos no começo de toda a perspectiva foi quando vai acontecer e como eu identifico? E a resposta de Jesus é, aquele dia e hora ninguém sabe, mas vai ser como nos dias de Noé. Olhando para os dias de Noé, há sinais inequívocos da destruição que viria. O céu se fechou, não havia nuvens e agora todo o céu ficou cheio de nuvens cinzas, mas tinha mais uma coisa. Há alguém falando por 120 anos e construindo diante deles um grande monumento de salvação. Há uma arca gigantesca, o tamanho dela, o formato dela, a construção e o processo de construção acompanhado das mensagens estavam ali para que todos percebessem. Coloque-se a isso mais um elemento um pouco antes do momento cataclísmico que foi o dilúvio. Os animais saíram de par em par, casais de animais saíram e sozinhos se dirigiram para a porta da arca e ali entraram, diferenciados por limpos ou não. O que a gente pode ver sobre isso e perceber sobre isso? Havia um coração entorpecido, embebecido, que não percebeu todos os movimentos ao seu redor. Jesus falou assim, vai ser como nos dias de Noé. Em outras palavras, ele está dizendo, não importa o quanto eu digo para você, o quanto eu digo para você quais são os sinais. Se você não estiver atento aos sinais, será como nos dias de Noé. Enquanto tudo isso estava acontecendo nos dias de Noé, o que Jesus disse sobre isso? Eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Perceba,
Comer, beber, casar e dar-se casamento não são indicativos de pecados. Comer, beber, casar e dar-se casamento são indicativos de coisas normais da vida. Isso ele está falando do ritmo normal do desenvolvimento. A gente come e bebe como coisas normais, nós fazemos isso para nos mantermos vivos. Casar e dar-se casamento é a construção da sociedade. O que ele está dizendo é o seguinte: estavam chegando no momento mais importante, tenso e agudo da própria história, quando um cataclismo estava para vir e a extinção estava lhes ameaçando, e o que eles estavam fazendo? Vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. Jesus olhou e falou assim: você quer saber um sinal? Um sinal forte da minha volta vai ser a falta de percepção aos sinais. Então ele não diz apenas dos sinais, ele diz como se nós devemos olhar para os sinais. Eu vou repetir, ele não disse apenas quais eram os sinais, ele disse como se percebe sinais, colocando dentro de si a lente correta para perceber o que está acontecendo do lado de fora. O sinal que antecede a volta de Jesus é o levantar de uma geração completamente distraída, sonolenta, olhando apenas para si, sem perceber nada que está acontecendo ao redor, olhando para sinais equivocados. A soma de todos os versículos nos coloca num estado de alerta bem maior, para que a gente foque nos olhos e na boca e na palavra de Jesus, para ouvir dele não somente os sinais, mas ouvir dele e ter dele o poder para perceber os seus movimentos, os movimentos de Jesus na terra. Os movimentos de Deus na terra só são percebidos espiritualmente, ou seja, se houver um alinhamento entre aquilo que Deus está fazendo e o movimento que Ele está fazendo em nós. É nesse contexto que Jesus vai explicar tudo o que Ele falou através das parábolas. E de uma maneira simples, Ele contou uma história que fala dos sinais de perseverança e de como a perseverança é fundamental nesse momento tão crucial. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Uma história, uma parábola, cheia de símbolos, cheia de sinais. Virgens, e podemos compreender as 10 virgens como 10 moças, 10 mulheres solteiras. Naquela cultura, ser virgem e ser solteira é praticamente a mesma coisa. Há um grupo de pessoas que ainda não estava casada, que estava e fazia parte daquela cultura esperar o noivo e a noiva chegarem do lado de fora. Percebemos só de olhar para o texto que esse grupo de pessoas ali, eles tinham que ter algo para entrar. Há um pré-requisito, o pré-requisito é estar com a lâmpada e a lâmpada acesa. E esse grupo de pessoas também ouviu, recebeu, se preparou a partir de um convite para as bodas. Então a interpretação da parábola só nesse momento ela é fácil. Em quem é o noivo? De todo o contexto, o noivo é Jesus que está voltando. Elas todas e um grupo de pessoas que um dia foi impactado com a mensagem de um noivo que vem, de um Jesus que vem, se prepara e agora está todo ali, esperando o grande momento da festa. Em um momento, no meio da história, há uma sonolência. A parábola é cheia de símbolos, de sinais, de figuras, de linguagem, mas ela está dentro de um contexto e o contexto não permite que a gente saia dos seus princípios interpretativos. O que Jesus está dizendo aqui? Ele se coloca como noivo.
É fácil de saber, porque a parábola é uma parábola de espera e ela é contada a partir de uma pergunta: quando o Senhor vai voltar? Que sinal haverá da tua vinda? Compreendemos a parábola também, porque quando os discípulos fizeram essa pergunta, na cabeça deles, eles estavam com catástrofes, fomes, guerras, terremotos, da destruição do templo. O imediato estava na mente deles e pensaram assim: quando isso vai acontecer e como eu fico esperto? Você sabe a história? Todos eles morreram antes do momento da volta de Jesus, que nem nós vimos ainda. Então, há 2 milênios de distância entre a pergunta e hoje o ponto que a gente fala é que Jesus está vindo na nossa geração. Então a parábola queria dizer para eles algo mais do que os sinais, mas como eles entenderiam os sinais, como eles se colocariam e como eles permaneceriam perseverantes diante dos sinais. A parábola fala de 10 virgens. E podemos compreender assim, quando o texto fala 10 virgens, entenda naquela cultura que ser virgem e ser solteiro é a mesma coisa. Então são 10 pessoas não casadas que no cortejo do casamento estão ali esperando. E há um pré-requisito. O pré-requisito para estar no casamento é ter sua lâmpada acesa. O combustível da lâmpada é o óleo. Então para a lâmpada estar acesa tem que ter fogo, uma lâmpada e óleo também. Em um momento da história, elas ouviram o convite, receberam o convite, se prepararam e aceitaram esperar. Em um outro momento da história, houve uma tardança, e esse ponto é fundamental para compreendermos o que Jesus está querendo dizer. A tardança está no centro da história, e tardando o noivo, todo mundo dormiu, todo mundo se cansou, e os sinais de cansaço foram percebidos e sentidos em todo mundo. O que ele está dizendo é que o cansaço não é o grande problema da história. O que ele está dizendo é que a demora não é o grande problema da história. O que ele está dizendo é o quanto de combustível temos que ter para que a perseverança nos mantenha alerta. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Agora sim, aquilo que foi percebido, aquilo que foi aceito, no começo da história começou a acontecer e agora todo mundo se levanta e vai. Mas é neste momento que a loucura e a sabedoria vão definir todos os grupos. Quem é a louca? A louca é a pessoa que esperou a volta do noivo, estava pronta para o noivo nos seus primeiros momentos. Isso é extremamente importante, porque essa pode ser a minha loucura. Estar pronto e esperar para agora. E a gente tem e fala e insiste que devemos nos preparar para agora, mas ele está colocando um novo elemento. Se prepare para agora, mas se prepare para amanhã. E caso não aconteça amanhã, se prepare para depois da manhã. Portanto, ele está falando de um duplo preparo. Estar pronto para que o noivo venha. E se o noivo vier às 8, ótimo. Se vier às 9, ótimo. Se vier às 10, ótimo. Mas a sabedoria dela está no fato de que se ele não vier tão já, estarei aqui. O que é o óleo? O óleo é perseverança. Se ele vier hoje, esteja pronto. Se ele vier amanhã, esteja pronto. E se ele demorar muito para voltar, demore muito esperando.